Oi, meus amores, você que é novo aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like e aperta no sininho. A receita de hoje eu vou ensinar você a fazer esse pão delicioso de requeijão com creme de leite. Então fica aqui no vídeo que eu vou ensinar você a fazer essa delícia passo a passo. Então vamos aqui para nossa receita. Em um bowl eu vou colocar um pacote de fermento biológico seco, tá? Esse pacote aqui tem 11 gramas, mas você pode usar aí desses outros fermento biológico seco que tem 10 gramas. Nesse aqui tem 11 gramas. Então aqui eu tô colocando o fermento e uma xícara de leite morno, tá? Não tem que estar quente, tá, gente? Tem que estar morninho somente. E meia xícara de açúcar. Essa aqui é a fermentação, tá, meus amores? Aqui eu misturo muito bem misturado até dissolver bem o açúcar e já adiciono uma xícara de trigo sem fermento. Misturo muito bem até dissolver o trigo com o açúcar. E depois disso, gente, eu vou tampar, colocar uma tampa e deixar descansar até criar aquelas bolhas, tá? O fermento cresceu um pouco. Então, depois de 10 minutinhos, aqui você pode observar que já criou bastante bolinhas, tá? E agora eu vou adicionar nessa receita meia xícara de óleo, esse óleo de soja mesmo que você usa para cozinhar. E aqui uma colher rasa de sopa de sal. Não coloque muito sal, gente, não vai encher muito a colher, tem que ser uma colher rasa de sopa de sal. Aqui eu já vou adicionar uma caixinha de creme de leite. E você já pode adicionar também, nessa hora aqui, você já pode adicionar o requeijão, tá? 2 colheres de requeijão. Mas eu vou deixar para colocar depois que a massa já estiver quase pronta. E aqui eu vou adicionar 2 ovos inteiros. Não esquecendo de olhar na descrição, vou deixar toda a lista dos ingredientes. Também aqui no meu canal você encontra outras receitas. E aqui já vou adicionando o trigo. O total de trigo, gente, nessa receita é de 1 quilo de trigo. Você vai separar uma xícara que é para você poder polvilhar, tá? Nessa massa. Mas o total é de 1 quilo de trigo. Então aqui eu já coloquei, deixei um pouco ainda reservado de trigo. Você vai adicionando aos poucos, tá, gente? Aí aqui vou colocando e vou misturando. E aqui eu já uso as minhas mãos, tá? A mão tem que estar bem higienizada, gente. Então não se preocupa se ficar grudado na mão, mas aí você vai misturando bem. Como eu falei para você, você já pode colocar o requeijão, tá? 2 colheres, mas eu já vou colocar aqui depois que a massa estiver quase pronta. Eu coloco 2 colheres e misturo. Mas para você não ter dúvida, você pode misturar antes. Mas aqui, porque fica bem melequento, gente, fica bem molhado, mas aí eu vou misturando aqui e depois eu vou adicionando mais trigo. Essa massa não pode ficar seca, tá, gente? Quando chegar naquele ponto de desgrudar das mãos, aí você já pode parar de colocar o trigo. Aqui eu tô colocando porque, como você viu, eu coloquei o requeijão e ficou um pouquinho grudando na mão. E aí eu vou aqui sovando e já vai desgrudando. Tô adicionando mais trigo. Não coloque mais de 1 quilo, tá, gente? Senão essa massa vai ficar muito seca e o pão vai ficar duro. Então aqui eu já tô aqui sovando. Você pode colocar em uma bancada, colocar um pouco de trigo e sovar. Mas aqui eu tô usando o bowl mesmo para deixar dentro dele, tá? Então aqui eu vou sovando bem essa massa para ativar o glúten. É bem fácil, gente, essa receita, não tem segredo, é bem fácil, esse pão é muito delicioso. E aqui eu vou cobrir e deixar descansar por uns 15 a 20 minutos até dobrar de volume a massa. Aqui você pode observar que já cresceu bastante. Deixe numa parte que é aquecida, tá, gente? E você não vai logo tirar essa massa para colocar na pancada, você vai tirar o ar dela assim, ó. Você coloca o pulso assim, você vai tirar o ar, vai amassando aos poucos, depois que você vai colocar para uma bancada.
Não coloque muito trigo, porque senão vai ficar seca essa massa. Ela já está em ponto de desgrudar das mãos. Então aqui eu dou uma leve, vou formando como se fosse um pão grande e vou dividir essa massa em 2 partes. Mas você pode fazer aí o formato de pão que você quiser, ou redondo. Aqui eu vou fazer uns pães bem pequenos, tá, gente? Aí dependendo do tamanho do pão, dá até uns 20 pães, 25 pães pequenos para 1 quilo de trigo. Então aqui eu vou dividindo em pedaços pequenos, depois eu vou fazendo umas bolinhas e já vou modelando o pão. Você pode usar um rolo, se você não tiver, você pode fazer manualmente mesmo. Então aqui eu separo os pedaços e já vou formando. Aqui coloco mais um pouco de trigo, uso o rolo e já vou formando. E não tem segredo, gente, é só você abrir aqui com o rolo. Como é uma massa que leva creme de leite e requeijão, gente, não fica uma massa ressecada. Então aqui eu vou formando os pães e já vou fechando assim aqui e colocando em uma forma untada com óleo, tá? Então aqui eu vou abrindo, vou usando o rolo, mas você pode abrir com a própria mão mesmo, gente, não tem problema. Isso aqui é uma gostosura, um pão aí com uma manteiga, gente, um café, nossa, muito bom. Então aqui eu vou fechando e aqui embaixo também fecho nessa parte aqui para não abrir. Mas você, como eu falei, pode fazer aí da forma que você quiser. Vou colocando um no lado do outro, tá? Não pode encostar, gente, que esse pão ainda vai descansar e ele vai crescer mais ainda. Tô fazendo uns pães pequenos. Aí você pode aqui ir abrindo assim, enrolando com a mão mesmo, se você não quiser ou não tiver o rolo, você pode abrir com a mão mesmo, vai fechando e já vai colocando na forma. Bem fácil. Esse método aqui é um método bem fácil, rápido para modelar. Vai só fechando aqui. Você pode comentar aí se você gosta de pão caseiro. Eu amo, gente, eu gosto muito de comer um pãozinho quente. Então aqui eu já enchi aqui uma forma e vou também usar outra, né? E aqui eu vou cobrir com pano e vou deixando descansar enquanto eu vou modelar os restantes para colocar na outra forma. O total eu vou usar 2 formas. E aqui você pode ver que eu já modelei o restante. E aqui, gente, depois que você tiver modelado os pães, aí eu uso aqui uma faca, ela tem que estar bem afiada, tá, gente? Então você pode usar uma lâmina, uma gilete aí bem afiada. Aí você vai dando uns 2 golpezinhos assim, ó. Não tem que ser muito profundo. Isso aqui é para evitar que quando o pão for assar, ele vai tufar muito e ele vai espocar, né? Então vai partir. Então assim a gente já faz os cortezinhos. E aqui eu tô usando 2 gemas de ovo para ele ficar bem douradinho. Aqui eu vou passando em todos, deixo lá descansando coberto. E aqui eu já vou fazer da outra forma também, da mesma forma que eu fiz nos outros. Vou usando aqui a faca, vou passando as gemas. Eu deixo coberto com pano por uns 10 minutos. E depois, gente, já vou colocar no forno, numa temperatura aí de 200 graus, tá, gente? Depende aí do seu forno. Vou usar aqui na parte de cima e a parte de baixo. E aí, quando tiver com uns 20 minutos, eu dou uma olhada para ver se tá douradinho. E depois, olha só, gente, como ficou essa delícia. Bem dourado e muito gostoso. Nossa, gente, com uma manteiga aí quentinho para um lanche à tarde, então para café da manhã ou para você fazer o passe vendo. Essa delícia aqui é muito bom, gente. Então se você fizer, não esqueça de comentar aí nos comentários. Olha na descrição que eu vou deixar a lista dos ingredientes, tá? Ele fica bem macio, gente. Você pode observar aqui que ele não fica um pão duro.
Ele fica bem macio e super gostoso, gente. Olha só. Quer provar um pedaço aqui do pão caseiro? Vou colocar aqui nessa travessa e você vê como ficou essa delícia. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!